Papo FM. Esse projeto ele começou no início de outubro, a gente realiza 2 lives todas as semanas, umas quintas-feiras às 19h03 e às sextas às 8h08 da manhã. Qual é a diferença entre uma e outra? Bom, as duas, né, eu tenho como premissa sempre estar em uma sozinha, porque o grande objetivo é passar o conhecimento, coisas que a gente fala no nosso dia a dia e que a gente aplica nos nossos alunos. E do outro lado, também trazer convidados. E aí os convidados, ora são meus alunos, ora são pessoas que são meus amigos, ou pessoas que eu conheci nesse mercado e que eu sei que são pessoas que vão contribuir muito para esse cenário, para acelerar o processo. E por que a gente faz nesse formato? Qual é o objetivo do Papo FM? O Papo FM, então, ele surgiu de um propósito meu de compartilhar com vocês conhecimentos que aceleram aí o processo de você chegar a um resultado na sua carreira. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. Meu grande objetivo, meu maior objetivo é conseguir fazer você chegar mais rápido num cargo de gestão, tá numa boa relação. Então, como é que a gente faz isso? A partir de estratégias. E como é que a gente faz, então, as estratégias? A gente tem uma série de situações que podem ser feitas para chegar no resultado, e aí, fazendo esse resultado, então, a gente acontecer. Então, pensando nessa roda, então, para cá hoje comigo, tanto no Instagram, quanto o pessoal do YouTube, ou lá que eu tenho, a gente faz o que me motiva a falar sobre esse tema? Eu vejo que o final do ano é um grande momento para a gente refletir sobre a nossa carreira, sobre as nossas conquistas, o que a gente quer, especialmente para o ano seguinte. Então, se a gente está pensando já em o que a gente quer conquistar no ano que vem, a gente a gente precisa começar a montar estratégias esse ano. E esse ano, especialmente, foi um ano de bastante reflexão minha e de análise do que a gente fazia, do que deu certo, o que não deu certo, olhando muito para a minha carreira, e aí montando formatos, frameworks, né, que a gente chama, ou planos de ação para chegar nesse resultado. E o nosso objetivo, então, é falar um pouco sobre isso, como que a gente acelera. E aí, por que é importante trazer esse tema agora? Eu sei que semana que vem já é Natal, na outra semana é Ano Novo, a gente começa a ficar muito focado nas festas, né, em pensar lá na parte familiar, mas agora é um grande momento para fazer planejamento. E se a gente fizer um comparativo entre você, a sua carreira e as empresas, é muito parecido, porque pensa o seguinte, nenhuma empresa espera virar janeiro para começar a falar do ano de 2021. A menos que essa empresa tenha um ano fiscal que não funciona de janeiro a dezembro, ou seja, ela não mede os resultados dela de janeiro a dezembro, ela mede os resultados, sei lá, de fevereiro, de março, de abril. Aí ela vai começar a pensar nisso no início do ano, em janeiro, fevereiro. Mas, se a empresa tem um ano fiscal de janeiro a dezembro, ela começa a pensar no ano seguinte, em outubro, novembro. Então, minha primeira provocação para você é, se as empresas fazem isso, ou seja, ela começa a pensar no ano seguinte, meses antes, porque ela sabe que precisa se organizar sob N aspectos para chegar onde ela quer chegar em 2021, ou sempre nos anos seguintes, por que a gente espera as coisas virarem para começar a se organizar? Ou seja, eu espero para refletir sobre o que eu quero em 2021. E aqui tem uma análise interessante, que é muito do que acontece, por exemplo, com gestão do tempo. Então, eu vou trazer aqui um exemplo rápido para vocês antes de começar o conteúdo. Muita gente erra ao pensar que eu vou cogitar, pensar na minha semana só na segunda-feira. É que nem começar a dieta também na segunda, ir para academia na segunda-feira. Muita gente quer organizar o tempo dela na segunda. Então, ela quer pegar na segunda-feira, organizar tudo num papel para começar. E aí,
começam a ter os problemas. Por quê? A semana já começou, você ainda vai organizar a sua semana para depois começar efetivamente a ter resultado. Ou seja, a chance de você não conseguir fazer aquela semana é muito grande, porque as pessoas já estão em outra vibe, ou seja, você já está ali com coisas caindo da semana e está tendo que organizar aquela semana. A chance que você não vai ter resultado efetivo. Então, baseado nisso, então, a gente pegou e fez uma análise de algumas coisas que a gente fez, já deu certo, não deu certo, e eu vou compartilhar para vocês alguns passos para acelerar esse crescimento profissional. E aí, para a gente começar falando sobre esse assunto, eu gostaria de contextualizar, porque é sempre importante a gente entender da onde eu tirei essa informação. E eu não tirei de livro nenhum, então não fui ler nenhum livro para chegar à conclusão que eu vou trazer agora. Na verdade, foi muito empírico, né? Foi muito observando o dia a dia, o que as pessoas faziam, o que os meus alunos fazem, e aí eu cheguei em alguns critérios para serem levados em consideração. Então vamos lá. Por que eu estou falando sobre esse assunto? E aí eu vou trazer sobre esse assunto em 3 marcos. Então, em 3 situações que aconteceram para minha carreira e que foram marcos para mim ao longo da minha trajetória. Elas não necessariamente acontecem numa linha sequencial exata, mas elas aconteceram ao longo do tempo em momentos diferentes. Primeiro marco que eu falo que eu tive na minha vida, na minha trajetória profissional, foi em 2007, quando eu estava nos Jogos Pan-Americanos. Então, contextualizar aqui vocês. Eu estava trabalhando nos Jogos, eu era estagiária, estava terminando a faculdade, estava no final do ano da faculdade e queria muito trabalhar nos Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de Janeiro, porque eu imaginei que seria uma coisa super interessante, seria uma experiência realmente única, né? Jogos Pan-Americanos de novo aqui no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, e eu queria trabalhar lá de qualquer forma. Eu me candidatei no início para começar sendo estagiária, sendo voluntária, e depois eu consegui me aplicar uma vaga de estágio e fui estagiária deles. Então eu entrei lá, estava na faculdade ainda, eu entrei como estagiária. Trabalhei por alguns meses lá como estagiária, mas assim que eu cheguei, na verdade, quando eu cheguei, me disseram o seguinte: ó, você vai trabalhar no complexo do Maracanã. O que era o complexo do Maracanã? É tudo que está ali no entorno do Maracanã. Maracanã, Maracanãzinho, Célio de Barros, Júlio Delamare. E você trabalhando ali no complexo do Maracanã, a gente vai definindo ao longo do tempo exatamente o que você vai fazer. Ótimo, aceitei na hora muito esse estágio, porque eu queria essa experiência dentro do meu currículo, muito mais do que salário. E aí, quando eu entrei, algumas semanas depois, decidiram me dar um papel de coordenação. Então, vamos lá. Eu era estagiária, na carteira como estagiária, mas me deram a função de ser coordenadora de todo o complexo Maracanã e da entrada. Então, eu era responsável por todas as entradas de espectador no Maracanã, no Maracanãzinho, no Célio de Barros e no Júlio Delamário. E isso me levava a ser responsável por 200 voluntários. Então, imagina só, eu tinha acabado, eu estava na faculdade ainda, estava longe de me formar ainda faltava ali uns 6 meses para me formar, tinha nem escrito TCC, e já estava como coordenadora de 200 voluntários. Só para vocês terem uma noção, tem uma diferença bem grande entre ser coordenador de uma pessoa que recebe salário e você ser coordenador de uma pessoa que não recebe salário. É bem mais difícil você coordenar pessoas que estão ali de forma voluntária, porque você precisa, de alguma maneira, estimular essa pessoa a conseguir ir para lá todos os dias, trabalhar, ter interesse, ter engajamento, se ela não recebe nada. Então, isso para mim foi um marco muito grande, porque a gente conseguiu coordenar todo esse processo, deu certo, né? Vocês não viram nada aí na mídia falando que as pessoas não conseguiram entrar em algum jogo no Maracanã, no Maracanãzinho, no Célio de Barros, no Júlio Delamare. Então, deu certo esse trabalho. Para mim foi um grande marco trabalhar ali como coordenadora, ainda numa função de estágio, ou seja, ainda estagiando, já sendo
responsável por tanta gente embaixo de mim. Na sequência, então, um tempo depois, eu me formo, depois trabalho um tempinho numa empresa e começo a trabalhar na Quintec. Quintec é uma empresa do grupo Siemens, era uma empresa que estava muito em ascensão em 2008, isso foi já em meados de 2008. Então, eu, recém-formada, sou chamada para essa vaga para trabalhar como analista júnior. Lá na Quintec, eu era responsável pela área de eventos, analista júnior na área de eventos, e lá na área de eventos eu respondia a um coordenador da área, ok, organizava os eventos da empresa. A gente tinha corrida de rua, então a gente fazia muitas idas lá para final de semana, para poder montar tenda e tudo mais. Com 2 meses de empresa, eu então fui convidada a cobrir as férias da coordenadora da universidade corporativa. Então, o que aconteceu nesse meio caminho? Ela precisava tirar férias, a equipe era uma equipe pequena, eles não se sentiam confortáveis em deixar ninguém da equipe nessa função, não achavam que as pessoas ali tinham a capacidade para, não tinham as habilidades necessárias, e eu estava em outro departamento, lá na área de eventos, sou chamada para coordenar a área dela. Então, basicamente, o que eles tinham falado? Olha, você vai para lá, você vai ficar 1 mês aprendendo o que ela faz, ela vai sair de férias e você vai ficar 1 mês na posição dela, ela está muito tempo sem tirar férias, e você vai ter que tirar férias, vai ter que substituir por 1 mês. E aí, olha só que interessante, né? Porque quando aconteceu isso, eu era recém-formada, eu nunca tinha trabalhado com educação corporativa na minha vida. E eu até tive dificuldade de entender esse caramba, mas por que me chamaram, né? Por que esse convite veio para mim? Eu acabei de entrar na empresa, ainda sou uma analista júnior, né? Qual foi a diferença ali entre a minha história e a história de outra pessoa? Será que não teria ninguém no RH mais interessante, mais estratégico? Mas eu sou uma pessoa que aceito muitos desafios, eu gosto de participar dos desafios, acho que todos os desafios são importantes para o crescimento profissional. Aceitei ir lá para a universidade corporativa, e aí algumas coisas aconteceram. Então, eu tinha 2 meses de empresa, fiquei 1 mês com ela, aprendendo o que ela estava fazendo, depois ela saiu de férias, eu assumi aquela posição em 1 mês, e em 1 mês eu consegui aumentar o meu salário em 50%. Então, o que aconteceu? Depois, ao final desse 1 mês, quando ela voltou para a posição, eles perceberam que algumas coisas que existiam na área foram modificadas. Então, eu organizei alguns processos, eu fiz algumas melhorias, mesmo de forma muito empírica, gente, eu não tinha formação acadêmica para trabalhar na área de RH, também não tinha MBA na área de RH, nunca tinha pensado em trabalhar com RH na vida, mas cheguei lá e consegui organizar. E aí, primeiro ponto foi esse 50% de aumento. Ela volta, passaram 2 meses, ela engravida, e 9 meses depois ela sai de licença maternidade. Quando ela sai de licença maternidade, a empresa decide, então, me efetivar como uma pessoa realmente daquele setor, não que antes eu já não fosse, eu decidi até ficar lá, mas eu voltei a ser uma analista júnior com 50% de aumento. Eles, então, decidem me intitular como a responsável pela área, afinal de contas, eu ia ficar lá 6 meses na posição dela. A empresa, na época, já adotava a política de 6 meses, mais 1 mês de férias, então eles acharam que, pelo resultado que eu tinha dado antes, eu merecia já ficar na cadeira de coordenação na saída dela. Então, eu fui promovida, nesse momento, a coordenadora da Universidade Corporativa, com 1 ano e pouquinho de formada. Estou falando de 2009, em alguma coisa, em 2009. Quando eu fui promovida, por conta das coisas que eu continuei fazendo, independente do cargo que eu estava, eu recebi 100% de aumento. Então, eles dobraram o meu salário nessa época, porque eles entenderam que o resultado que eu estava dando ali fazia sentido em acontecer esse aumento. E o terceiro marco que eu tenho dentro da minha carreira foi algumas situações que foram acontecendo nas empresas que eu passei na sequência. Então, eu fiquei alguns anos trabalhando lá, fiz vários processos, continuei recebendo alguns aumentos lá, e depois eu fui trabalhar em outras empresas, e essas empresas, a cada empresa eu conseguia lá 30% de aumento, depois eu ficava 1 ano e pouco numa empresa, recebia mais aumentos ao longo do ano, e o mais interessante é que
Em uma das empresas que eu trabalhei, por exemplo, depois que eu saí da Quentec, só naquela empresa, em 1 ano e meio, eu tive 67% de aumento ao longo do tempo. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente começa, a gente também começa com um salário mais baixo. À medida que a gente vai passando, que a gente vai recebendo esses aumentos, os aumentos começam a ser cada vez mais expressivos, porque o seu salário também está muito mais alto. E quando eu saí do mercado do mundo corporativo, eu já tinha feito, né? Eu acho que para quem está aqui e já me ouviu falar, eu montei uma estratégia de carreira, especialmente ali em 2010/2011. Eu refleti, eu que falava que nunca ia dar aula na minha vida, me vi muito interessada na carreira acadêmica, em dar aula em universidade, para pós-graduação, para abrir meu próprio negócio. E nesse momento, então, que essa situação acontece comigo, eu, então, decido montar um plano de carreira. Esse plano de carreira, ele foi estruturado com uma série de coisas que eu entendia que eu tinha que fazer, e a gente vai falar mais sobre isso agora, e saí do mundo corporativo exatamente em dezembro de 2015. Lá em dezembro de 2015, quando eu olho para essa jornada, né, esses 7 anos que eu fiquei dentro do mundo corporativo, né, trabalhando lá, CLT, eu aumentei o meu salário em 11 vezes. E isso não é típico, ou seja, não é comum pessoas fazerem uma trajetória de, em 7 anos, ter um aumento salarial 11 vezes, né, um aumento salarial de 11 vezes maior ao longo do tempo. E ainda mais em 7 anos. Você até pode fazer isso, mas normalmente leva um pouco mais de tempo para acontecer. Em 7 anos realmente é bem atípico. E aí o que acontece? Em 2016, quando eu decido empreender, mais uma vez, falam para mim que isso não ia dar certo, que não ia funcionar, que as empresas não iam querer me contratar. E eu me vejo no primeiro ano de 2016 com 30 turmas na Universidade Veiga de Almeida, mescladas entre temáticas de inovação, carreira e jogos de negócios. Como é que essa história chegou para mim, né? Então, eu vou falar um pouco mais sobre esses padrões, mas é interessante entender que eu não comecei lá sendo chamada para trabalhar com as 30 turmas. Na verdade, o convite que me deram foi um convite para dar uma turma de inovação, especificamente de design thinking, e eles queriam ver como é que era o meu conhecimento. Fui para lá, deu o resultado, e assim que acabou a primeira turma, eu fui convidada para dar outras turmas, e aí fechei, então, esse ciclo de 30 turmas em um ano. Então, não estou falando ao longo do tempo, estou falando dentro do ano de 2016, e, ao mesmo tempo, eu trabalho com estratégias de carreira, trabalho com coaching, e nesse ano, eu também fecho o meu ano de 2016 com 15 clientes tendo atendido, ou seja, 15 pessoas que passaram pelo processo de estratégias de carreira. Ou seja, eu tinha começado a montar meu negócio, muitas pessoas diziam que eu não ia conseguir fazer isso, e nesse tempo eu consigo chegar nesse resultado. Em 2020, exatamente agora, a gente, então, 4 anos depois, a gente chega a um patamar de ter mais de 20 empresas clientes. Hoje a gente tem de empresa grande, multinacional, a gente tem clientes pessoa física também. Olá, Vanessa, tudo bom? E, além disso, a gente hoje atende mais de 80 clientes. Então, se a gente olha para toda a nossa base, né, todo esse histórico ao longo de 4 anos, a gente teve 80 clientes de coaching, hoje eu dou aula em 5 instituições de ensino, e a gente conseguiu crescer o negócio. É até difícil a gente pensar quantas vezes mais a gente cresceu, porque a gente saiu do zero, né? Então, a gente saiu de montar um negócio que não tinha nada, e a gente já teve faturamentos acima de 500 mil reais. Então, realmente é um crescimento que é grande dentro de um mercado que você começou do zero. Olhando para isso, então... Oi, Márcia, seja bem-vinda. Oi, Renata. E aí, então, gente, o que foi interessante? Quando eu cheguei esse ano, em 2020, eu nunca tinha parado para pensar muito sobre isso. Então, a bem da verdade, eu passei por toda essa trajetória que eu estou contando para vocês sem nunca desenhar muito. Era como se fosse assim, isso está acontecendo comigo. Então, ok, essa é a minha história, mas não necessariamente é a história que eu levo as pessoas a chegar em resultado. Essa é a história da Lívia. E esse ano, depois que a gente ficou trancado dentro de casa, eu decidi, então, parar para refletir.
Então, comecei a observar lá atrás, desde quando eu construí a minha própria carreira, mas também olhando toda a carreira dos meus clientes, então, desses mais de 80 clientes, dessas 20 empresas que a gente atendeu, turmas hoje, eu dou aula em 5 instituições de ensino, gente. Eu juro que eu fiz o esforço de tentar chegar a uma conclusão de quantas turmas eu ministrei ao longo da minha trajetória profissional nesses últimos 4 anos. E eu não consigo chegar nessa conta, porque só no primeiro ano foram 30 turmas, e em uma instituição. Eu sou chamada o tempo inteiro para muitas instituições, para temas que são ligados a esses pilares de carreira, inovação, jogos de negócios, muito mais carreira e inovação. Então, é até difícil mensurar, né? Mas que a gente hoje, se eu fizer aí estipular, provavelmente a gente teve mais de 3.000 pessoas só em sala de aula que foram impactadas. Então, eu parei para pensar, poxa, quando eu lembro dos meus alunos, dos meus clientes, das empresas que eu atendi, será que o que aconteceu comigo é a minha história ou é uma história que se repete nas pessoas que de alguma maneira convivem, passam por algum tipo de treinamento nosso e a partir dali ela explode a cabeça dela e passa a agir diferente. E eu tive alguns padrões, então a gente teve um caso de uma aluna que é a Glória, né, o nome dela, eu só não posso falar o nome da empresa, porque eu já perguntei, ela não tem permissão para a gente falar, mas é uma companhia aérea. Ela fez uma das nossas turmas em 2016 de inovação, e ela simplesmente foi apresentar o trabalho dela, que a gente desenhou, tinha lá um protótipo que ela tinha que desenhar, ela desenhou dentro do case da empresa dela, e ela foi para a empresa lá, né, uma empresa multinacional, não fica aqui no Brasil, essa companhia aérea, ela viajou para defender o projeto dela lá, hoje em dia ela é responsável pela unidade Rio de Janeiro. Quando ela foi nossa aluna, ela era ali uma membro de equipe, eu não lembro se ela estava como analista pleno, sênior, júnior, mas ela era uma analista. Hoje em dia ela é gerente, e vários outros casos. Então, aqui, casos que eu posso citar o nome com mais detalhes. Né? A gente tem o Sávio Súcar, o Sávio foi um dos nossos convidados ao longo desse ano de lives que a gente teve, e o Sávio foi muito interessante porque ele começou também, ele foi nosso aluno, ele era um analista júnior, e ele começou a aplicar o que a gente ensina, 4 meses depois ele virou coordenador. Quando a gente olha para a trajetória dele, ele teve um aumento de 90% no salário dele. O Douglas, que muitos aqui conhecem, eu sei que tem alunos meus aqui, já tiveram o prazer de ser aluno dele também. O Douglas, ele também teve um caso de sair de supervisor a coordenador e também é consultor, então ele faz as duas coisas em paralelo, é coordenador e supervisor, também teve 45% de aumento. A gente também tem o caso da Renata, que também recentemente, 3 meses depois de passar pela nossa metodologia, saiu de analista a coordenadora com 23% de aumento. E quando eu comecei a analisar todas essas histórias, e não só a minha história, mas a história dos meus alunos, eu estou trazendo aqui, gente, 4 cases que se eu fosse contar todos, a gente ia ficar aqui muitas horas, mas a gente já teve... Eu já tive aluna minha com 90% de aumento em um mês, e ela saiu de uma empresa do ramo varejista, trabalha hoje numa empresa de bens de consumo, é super reconhecida dentro dessa empresa. Então, a gente tem N cases aqui, isso trouxe para mim, então, um padrão. E eu comecei a entender o seguinte, se existe um padrão, que padrão é esse? Né? Que padrão seriam os padrões que aceleraram esse crescimento profissional? E aí o objetivo, então, com base nessa história, e eu quis trazer toda a história porque é importante vocês entenderem que eu não estou aqui falando baseado num achismo, nem muito menos numa teoria, e assim, nada contra a teoria, vocês sabem mais do que ninguém que eu adoro citar livros, referências, eu adoro trazer aqui os grandes pensadores para conta, mas quando a gente fala especialmente de promoção, carreira, você conseguir emprego, você acelerar o seu processo de entrar no mercado de trabalho, crescer, seja para empreender, seja para você virar coordenador, gerente, o que você quiser, muito mais do que a teoria, é a prática. É o que dá certo, é o que dá certo no Brasil, é o que dá certo para os meus alunos, foi o que deu certo para mim. E aí, então, eu cheguei em 3 grandes aceleradores. É claro que quando a gente desce, tem várias outras coisas aqui, mas esses são aceleradores importantes da gente falar. Oi, Ronaldo, bom dia. Oi, Fernando, seja bem-vindo.
Primeiro ponto, gente, e aí aqui eu tô dando esses 3 passos, anotem. Mais uma vez, essa live não fica gravada, quem tá comigo no Instagram, essa live sai do ar, só fica lá no nosso canal do YouTube. Para quem tá comigo no YouTube, até domingo eu deixo ela aberta, depois a gente fecha e ela não volta, porque a gente vai trabalhar em cima dessas lives para um projeto. Então, como a gente vai trabalhar em cima de um projeto novo no ano que vem, essas lives elas não vão voltar para o ar. Então, anota aí no caderno para vocês entenderem o que eu identifiquei como padrão para você também seguir esse padrão para você. Primeiro ponto, então, gente. Eu anotei aqui, tem um marco estabelecido. E aí, o que significa esse ter um marco estabelecido? É extremamente relevante. Extremamente relevante. Que você tenha clareza de aonde você quer chegar para conseguir entender a rota. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso, tá? E aí eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, eu vou trazer para as minhas histórias e para as histórias das pessoas que eu citei agora para vocês. Eu não quero que você tenha um marco estabelecido para o final do ano que vem. Então, eu não quero que você pense assim, lá em dezembro de 2021 eu quero estar não sei aonde. Isso é legal. Vocês sabem que eu sou a pessoa que mais falo sobre essa importância. Quem já teve aqui, quem é meu aluno, sabe o tanto que eu falo da importância de você ter esses marcos de curto, médio e longo prazo. Eu sou a pessoa que mais fala de curto, médio e longo prazo. Mas agora eu não quero que você pense no curto prazo, eu quero que você pense exclusivamente em um marco de idade e o ápice. Ou seja, se você puder ter o seu sonho mais doido da sua vida, mais talvez longe, grande, que pareça ser quase impossível de acontecer, o que estaria nesse sonho? Então, é importante você estabelecer um marco que seja muito grande, mas que seja o seu ideal. Ou seja, nesse dia, quando você alcançar este marco, a sua vida está resolvida. Ou seja, você está feliz, você alcançou as coisas que você queria alcançar, você já está realizado, ou que a gente chama, né, em alguns lugares lá da plenitude, né? Você já alcançou lá os resultados que você quer alcançar, você já está feliz e agora você vai trabalhar para curtir, para viver esse momento, ou para fazer outras coisas. Eu não estou falando se aposentar, não, tá, gente? Você pode continuar trabalhando, mas você alcançou tudo que você quer alcançar. E aí eu vou trazer por mim, porque que quando eu olhei toda essa minha história e as histórias dos meus alunos, eu cheguei a essa conclusão. Uma das coisas que percebi nessa situação é que para todos eles, quando eles começaram a entender que algo muito maior podia ser alcançado, ficou muito mais fácil deles chegarem nesses números que eu falei para vocês, dos 90% de aumento, N casos de 90% de aumento, 45% de aumento, 23% de aumento. O meu caso, que eu cresci 11 vezes ao longo de 7 anos. Então, o que acontecia ali, eu vou trazer por mim, tá? No meu caso, quando eu comecei o meu mundo corporativo, né, quando eu comecei a minha trajetória profissional, eu tinha muita vontade de ser líder. Então, eu gostava disso. Isso é muito da minha personalidade desde pequenininha. Sei que meus pais estão aqui me assistindo, então eles mais do que ninguém falariam sobre isso, porque eu desde criancinha tinha muito essa coisa do pegar e falar com e querer liderar as pessoas, era uma coisa muito inata minha. E isso também fez com que ao longo do tempo eu queria muito fazer esse processo. Boa, Adriana, boa. Eu vou até, falar mais sobre o ponto inicial agora, então tem tudo a ver com você, hein? Esse plano é importante. E aí pensa num marco, mas não pensa no plano ainda, tá? É importante não pensar na trajetória. Pensa só no marco. Então, eu vou trazer para vocês de forma mais tangível o que aconteceu na minha carreira, né? Bom, como eu falei aqui para vocês, eu trabalhei lá nos Jogos Pan-Americanos. A única coisa que eu tinha ali na minha cabeça é que eu queria muito ser líder rápido. Então, eu tinha como marco na minha cabeça, quando eu era estagiária ainda,
ainda estava na faculdade, eu pensava muito em ter equipe, em ter algo grandioso. Então, isso era uma coisa que passava muito pela minha cabeça como uma coisa que eu queria ter para mim. Ok, maravilha. Isso fez com que, na primeira oportunidade que eu tive lá na Quentec, né, e nos Jogos Pan-Americanos, eu tivesse uma postura diferente. Então, quando a gente tem um marco muito grande estabelecido, eu vou trazer um segundo marco para vocês. Quando a gente tem um marco muito grande e aparece uma oportunidade de você treinar aquele marco, ou seja, se aproximar, acelerar o seu caminho para aquele marco, você passa a não se importar tanto com, naquele momento, com remuneração, com o que as pessoas vão pensar, ou no que a empresa está me explorando. Então, coisas que me irritam profundamente hoje em dia, quando eu olho para trás da minha carreira. Pessoas achando um absurdo a empresa, às vezes, te colocar numa posição gerencial ou numa posição de coordenação sem te dar o cargo. E isso é muito normal, é bom para você e é bom para a empresa. É bom para você porque você vai lá e testa, pode ser que você não goste, se você não gostar, você consegue voltar atrás, afinal de contas você nem está ainda naquele cargo. E se você gostar e se você fizer um bom trabalho, vai ser a oportunidade que você vai ter de crescer. Então, parem de achar que a empresa usar isso é uma exploração. Se isso se conecta com algo que você quer maior, com um marco que você quer, que você estabeleceu lá na frente, aproveite a chance. Eu não fiquei me questionando de ser uma estagiária nos Jogos Pan-Americanos com uma função de coordenação extremamente relevante. Só para vocês entenderem o quão importante isso era, eu dava aval para a Polícia Federal em deixar ou não pessoas entrarem com ingresso. Eu fui responsável por barrar várias entradas de ingresso em dias e horários corretos, porque a pessoa não estava seguindo a lei que tinha sido estabelecida para os Jogos Pan-Americanos. Além disso, teve algumas situações com os meus voluntários de trabalho, né, de condições de trabalho que eram importantes, que não estavam sendo cumpridas, e que me levou até o presidente do Maracanã. Então, eu falava diretamente com ele, e, gente, eu tô falando de 2007, quando eu tinha, sei lá, 22 anos, né? Então, ali, para mim, era um grande marco, passar por essa experiência e ter essa imponência independente do salário que eu tinha ali naquela época. Tenha esse marco, não pensa ainda no plano de ação, pensa no marco. Quando eu decidi refletir sobre a minha carreira lá em 2011, e aí eu decido que eu quero empreender, então eu monto toda uma estratégia para empreender, eu não me imaginava assim, eu quero abrir o meu negócio. Eu imaginava o meu negócio consolidado, com X clientes, com tal idade. Então eu pensava num marco que naquela época era muito longe, ou seja, eu nem tinha aberto meu negócio ainda e eu já estava imaginando aquele negócio totalmente estruturado, consolidado, funcionando e como é que a minha vida inteira ia estar. Então eu não avaliava só a posição. Eu avaliava toda a minha estrutura de vida. Ou seja, eu via que eu ia ter uma equipe, que eu ia ter tranquilidade, que eu ia poder trabalhar de uma forma que eu acreditasse, com as coisas que eu acredito, e que eu ia estar casada, e que eu ia viajar. Então, eu pensei em um marco de vida que estaria acontecendo quando essa estrutura já tivesse consolidado. Então, eu pensei menos na rota para abrir naquele primeiro momento, tá? Não é que a rota não seja importante, mas esse marco dá para a gente duas coisas. Então, eu vou trazer aqui do ponto de vista científico e do ponto de vista motivacional. Do ponto de vista científico, quando a gente se imagina num marco estabelecido, muito maior, que parece às vezes até impossível de você chegar, quando você pensa nesse marco, você consegue liberar algumas substâncias no seu organismo. Então, basicamente, o que acontece é que, como o nosso cérebro ele não distingue realidade de ficção, quando você imagina essa vida acontecendo por completo, você libera várias substâncias como dopamina, como ocitocina, como cortisona. Tem uma quarta que libera também, que eu sempre esqueço o nome. E essas substâncias fazem você
criar uma associação positiva. O que isso significa? Para quem estava na live que eu fiz quarta-feira no canal da Jaque Russito, eu expliquei muito detalhadamente sobre isso, que eu vou passar rapidamente. O que isso significa, né, em termos gerais? Sempre que eu faço algo, penso em algo ou convivo com alguém que me traga boas sensações, ou seja, me desperta boas emoções, o meu organismo passa a seguinte mensagem: se aproxime disso, porque isso faz bem para você. Da mesma maneira, a gente faz o contrário. Se eu detestasse empreendedorismo e estivesse empreendendo agora, ou se eu não detestasse, eu quisesse até empreender, mas eu pensasse assim, nossa, é muito difícil, a rota é muito complicada, não vai dar certo, nossa, estou trabalhando muito. Se eu pensasse por essa ótica, eu ia liberar hormônios de estresse, e ao liberar hormônios de estresse, o meu cérebro passa a seguinte mensagem para o meu corpo: se afaste, porque isso faz mal. Então, pensa o seguinte, quando a gente tem um marco estabelecido, você está fazendo isso para você visualizar esse marco, mas também para fazer o seu cérebro funcionar a seu favor. Porque o seu cérebro vai entender que, ó, isso te faz liberar substâncias positivas, se aproxime disso. Então, primeira coisa, a Adriana aqui que já trouxe a situação dela. Pensa lá nesse marco, ou seja, quando já estiver funcionando o seu plano de aposentadoria, já tiver acontecendo. O que vai estar acontecendo ali? Qual é a vida que você vai estar levando nesse marco? Quais são as histórias que estão no entorno? Pensa nessa história. Por quê? Quanto mais você pensar nessa história, mais você vai liberar hormônios que te dão essa sensação de bem-estar, te dão essa sensação de prazer, e cada vez que você faz essa liberação de substâncias positivas, o seu corpo faz com que você se aproxime da rota que você quer criar. Então, antes de criar a rota, criem esse marco. E esse marco, ele ajuda muito a você liberar, por um lado, né? Então, eu falei que eu ia falar dessa parte científica, e do lado motivacional, ele tem um outro fator extremamente relevante, que é o seguinte. Olha, agora que eu vi que eu não tinha ligado aqui a outra luzinha, gente, que eu tava me achando escura, não tava entendendo o que era. O que acontece? Além dessa liberação de hormônio, então, olhando pelo lado da neurociência, olhar esse marco, fazer essa liberação, e do lado do ponto de vista emocional, do ponto de vista talvez mais motivacional para quem está assistindo, é olhar também essa oportunidade, essa situação sob a ótica de entender que você está construindo uma rota em prol de algo que você quer chegar e que tem uma concretude. É importante ter essa concretude, gente, porque o que acaba acontecendo quando você não tem essa visualização desse marco? Você cria a rota, mas você não sabe aonde a rota vai dar. E aí, o que acontece? Quando eu não sei aonde a rota vai dar, eu tenho muita dificuldade em me manter na rota, querendo chegar nesse marco, quando coisas fogem do meu controle. E uma coisa que eu posso garantir para vocês ao longo desses anos, né, de trajetória profissional, é que coisas vão acontecer com a sua carreira. Então, as rotas, não necessariamente elas vão mudar, mas elas precisam ser recalculadas. O destino não vai mudar, mas só que eu vou precisar provavelmente criar ali um novo marco. Por quê? Vai acontecer uma pandemia que você não previu. Quando eu montei minha estratégia, não tinha uma pandemia no meio do caminho. Também não tinha N coisas que aconteceram comigo. Várias empresas indo para um lado e para o outro, uma loucura às vezes que eu vivi ao longo do tempo. Não passou pela minha cabeça de primeira estar aqui no digital. Então as rotas elas vão precisar ser recalculadas porque faz parte do jogo. Mas por que é fácil recalcular a rota para mim hoje? Porque eu tenho esse marco estabelecido. Então, como eu sei exatamente o que eu quero de marco quando eu olho hoje a minha história profissional, e ela envolve muito cada um de vocês que está aqui me ouvindo hoje, que me ouviu ao longo desse ano, como eu quero muito impactar e eu quero transmitir isso que deu certo para mim, para o maior número de pessoas, e eu quero as pessoas felizes, como eu vi. Então, eu tive casos esse ano de pessoas que eu ligava e a gente abria, às vezes, por vídeo, a pessoa já estava chorando.
porque a pessoa era infeliz no trabalho. E não necessariamente sair da empresa é a solução. Então, não necessariamente você precisa sair da empresa, entende? Você pode continuar ali. Quando você tem um marco estabelecido, fica muito mais fácil você ter atitudes que te levam a esse marco e tudo que acontece com você também justifica onde você está. Então, olhe muito o marco, gente. Eu estou demorando bastante nesse item porque, para mim, ele é o mais importante do ponto de vista motivacional. Cada vez que você não atinge um resultado, você tem a clareza que, poxa, não deu certo aqui, mas ok, porque o que eu quero é muito maior do que isso aqui. Então, se esse pedacinho do plano deu errado, não tem problema, porque o algo maior continua fazendo muito sentido e eu vou recalcular a rota para chegar nesse maior. Pensem nesse marco. Isso vai levar tempo, não é algo que você vai anotar agora, talvez você já tenha ele pronto, mas dedica hoje alguns minutos para fazer isso. Não deixa virar 2021, pelo amor de Deus. Já estou dando uma bronquinha aqui porque comecei falando sobre isso. A gente, para organizar o tempo, a gente não começa organizando na segunda, porque segunda-feira já começou. Então, não deixe para começar a ver isso em janeiro, porque janeiro já começou o ano de 2021. Você tem que fazer isso agora. Pensa nesse marco. Esse marco, ele vai nortear tudo que vai acontecer na sua vida. Então, com esse marco, aí sim, você pode montar lá seus planos de ação. Ou seja, para eu chegar lá nessa vida, com tudo isso que eu quero, então hoje eu imagino a gente impactando mais de 100 mil pessoas, no mínimo 100 mil pessoas, e fazendo essas pessoas terem a mesma felicidade, encontrando a realização, encontrar esse sentido. Eu acredito muito, e para quem estava lá na live da Jaque, eu repeti muito isso. Eu acredito que a gente pode ser feliz o tempo inteiro. E a gente pode ser feliz na nossa carreira. As coisas não andam separadas, elas andam muito juntas. Para eu conseguir fazer isso funcionar junto, eu preciso ter muito claro esse marco. Esse marco me motiva, me ajuda a entender as rotas, faz com que situações adversas com o meu gestor, com empresas ruins, façam sentido também para a minha história, façam parte da história que eu vou contar. Então, a última empresa que eu saí, né, quando eu saí do meu mercado corporativo, que eu já estava ganhando lá 11 vezes mais, estar lá por um ano foi sensacional, porque eu trabalhei um ano infeliz e isso me traz muito senso de propósito quando eu falo aqui com vocês, porque eu vivi esse lado e eu odiei viver esse lado e eu não quero que ninguém viva esse lado. Pois é, né? Você lembra, né, Renato, que eu comentei isso. Então, assim, como eu vivi isso, né? Eu trabalhei anos, né? Anos. Trabalhei um ano numa empresa e eu odiava, foi muito ruim, gente. Então, situações que aconteciam comigo eu saía da empresa, eu já saí no meio do expediente porque eu travei minha coluna de estresse emocional. Eu não conseguia segurar minha bolsa. Então, você imagina, eu dirigia, eu tinha que pegar meu carro para ir para um médico para ver se o que eu podia fazer. E eu simplesmente não conseguia nem carregar minha bolsa. Eu lembro que na época eu pedi para uma pessoa da minha equipe, eu era gerente, pedi para a pessoa da minha equipe segurar a minha bolsa. Eu fui andando devagarzinho até o estacionamento, que era longe. Peguei o meu carro, voltei com o carro e ela botou a bolsa dentro do carro porque eu não conseguia carregar. Então, assim, isso tudo para mim, eu via na época não com um sofrimento absurdo, como uma possibilidade de entender o que eu verdadeiramente queria construir. Então, a coisa passou a ser muito maior. Entende que meu marco hoje não é treinar X pessoas em uma metodologia que eu desenvolvi, né? É fazer com que as pessoas sejam felizes na carreira delas. Impactar no mínimo 100 mil pessoas, fazer com que essas 100 mil pessoas tenham esse crescimento acelerado que eu tive, tenham o crescimento acelerado que os meus alunos já tiveram e se encontraram. Então, eu não vejo esses alunos que eu estou falando para vocês infelizes. Eles estão felizes. Tem uma questão de dinheiro ali, óbvio, né? Eles cresceram, foram reconhecidos. Tem aluno aqui que eu estou falando para vocês que começou a jornada com a gente, ele ganhava um salário mínimo e hoje em dia ele já é coordenador, já tem uma alçada excelente hoje dentro das empresas, entre alguns casos que eu falei aqui para vocês, não necessariamente nos três. E em todos eles, gente, não é só sobre o dinheiro, é sobre a felicidade. Então, quando eu entendo esse marco,
passar por todo esse processo faz muito sentido. Então, me adaptar ao digital, transformar o meu conteúdo de online para digital, aprender a fazer live, aprender a fazer transmissão em vários lugares ao mesmo tempo. Então, para quem está vindo aqui pela primeira vez, só para você ter uma noção, a gente está fazendo live em 3 lugares simultâneos. Então, a gente está no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu aprendi tudo isso. Eu aprendi a gravar vídeo, eu não gravava vídeos antes, aprendi a readaptar tudo que a gente tinha, porque esse marco é muito maior do que esse recálculo de rota que eu vou tendo. E quando eu olho hoje para minha história antes e para minha história agora, depois desse ano, eu vejo que eu não quero mais voltar presencial. Então, olha só que interessante, né? Quando você tem um marco, tudo que você passa a ser um percalço, cálculos novos que você tem que fazer ao longo da jornada, mas que te permitem avaliar se talvez nessa nova rota que você construiu, faz mais sentido para você, então, mudar a rota em prol do marco, porque o marco continua sendo o mesmo, o que está mudando agora é a rota que eu vou trilhar. Então, até 2019, eu falava que eu ia fazer tudo presencial, e as pessoas que estão aqui, quem é do RH que inspira, sabe, a gente fazia eventos presenciais, a gente dobrava os nossos eventos a cada ano. Então, eu comecei um evento com 100 pessoas, no ano seguinte foram 200, no ano passado foram quase 500 pessoas. Esse ano a gente já tinha se organizado para fazer um evento para no mínimo 850 pessoas no Rio de Janeiro. Ou seja, esse ano que fui obrigada para tudo, eu refleti sobre toda essa história e eu cheguei à conclusão de que não, eu posso fazer esse evento e eu vou fazer, é óbvio que eu vou fazer. Eu não vou deixar de fazer esse evento, porque tem um calor humano ali que eu gosto. Mas ir para essa rota me ajuda a entender que o meu marco é impactar pessoas. E aonde eu tenho mais facilidade em impactar 100 mil pessoas hoje? No digital. E quando eu comecei a entender que no digital eu tenho muito mais facilidade, eu mudo a rota. Então, é sempre aberto a recalcular. E exatamente, Renata, assim, as adversidades, elas ajudam a gente a evoluir. Quanto mais claro eu tenho o que eu quero alcançar lá na frente, mais fácil é para essas adversidades me fazerem avaliar e trilhar até um novo caminho em prol desse marco lá na frente. Então, gente, isso é muito importante, de verdade. Olha o tempo que eu estou usando do nosso encontro hoje para falar sobre esse marco. Tenha um marco, reflita sobre isso, pega o final de semana, senta para avaliar. Isso é uma coisa que eu bato tanto nos meus clientes, assim, quando a gente faz sessão sobre isso, a gente demora às vezes 2 horas só para a pessoa pensar em tudo que ela gostaria de conquistar. Não tenham medo, vocês estão fazendo só para você. Então, imagina a casa que você quer ter, o carro que você quer ter, a família que você quer estar, quanto de salário você quer chegar. Imagina tudo. Imagina essa robustez. Fica muito mais fácil pensar nessas rotas que você vai trilhar, uma vez que você tem esse marco muito bem estabelecido. Segundo ponto, não tenha medo de se posicionar. Esse ponto aqui, ele é rápido, porque é um ponto que eu acredito muito. Para quem já está acompanhando a gente aqui as lives desde o início, sabe o quanto eu falo sobre isso, da importância de você se posicionar. E não tenham medo. E por que eu nunca tinha refletido sobre isso, tá, gente? É engraçado, né? Porque esse ponto de se posicionar veio muito forte esse ano, quando eu decidi avaliar todas as pessoas, avaliar essa rota que eu criei para mim, a rota dos meus alunos, mas não só dos alunos. Eu também passei a avaliar rotas que eu não concordava, ou seja, rotas que eu acho que não chegam no sucesso que eu entendo que são importantes, que não tiveram o crescimento que eu acredito que aquela pessoa podia chegar. E uma coisa que eu percebi em comum foi que as pessoas que cresceram se posicionaram e as pessoas que não cresceram não se posicionaram. Ou as pessoas que se mantiveram onde já estavam, mas queriam ter chegado em coisas maiores. O que é o se posicionar? E aí é importante falar aqui que não é o se posicionar, para quem estava lá na Jaque, é uma garrafinha de água aqui, ó, já estou terminando a primeira garrafinha e são 9 horas da manhã ainda, gente. Lá, vamos pensar o seguinte, se posicionar, gente, eu não quero que você pense que se posicionar é ser grosso, não é isso, porque muita gente, quando eu falo assim, você tem que se posicionar, a pessoa acha que eu tô falando o seguinte, vai lá, dá na cara do chefe, manda ele ir a merda, faz o que você quiser, não é isso.
Não estou falando para você xingar ninguém, para você falar nada com ninguém, para você ameaçar a vida de ninguém, mas você precisa saber se posicionar no que você acredita, no que você faz e no que você quer alcançar. Então, por exemplo, várias pessoas, ao longo desse ano, então, que a gente mudou tudo, o que eu mais recebi foram pessoas querendo que me dá pitaco de vida. Então, faz isso, faz aquilo, cria não sei o que lá. Ok, gente, super boa vontade. Não, ninguém tá fazendo isso na má vontade. Mas a pessoa também não sabe o marco que eu quero chegar. Então, a pessoa também não tem clareza do porquê que eu tô fazendo as coisas que eu tô fazendo e por que eu quero, aonde eu quero chegar e por que o que eu tô fazendo hoje se conecta com aonde eu quero chegar. Então, para algumas pessoas eu falava, olha, e aconteceu muito isso esse ano, olha, super agradeço o que você está falando, mas hoje, para o que eu quero alcançar, essa ideia que você está me dando, ela não faz sentido para mim. Ela faz sentido dentro da sua construção, ou seja, quando eu penso no marco que você está me dando de ideia, na construção de um resultado, ela faz muito sentido, sem dúvida. Mas ela não faz sentido quando eu olho para o meu futuro, quando eu olho para algo maior. Então, te agradeço, mas eu não vou seguir com essa estratégia que você está me dando. Não tenham medo de se posicionar. A gente declinou de muitos clientes esse ano. Então, quando eu cheguei à conclusão que eu queria ir para o digital, que para eu impactar as pessoas que eu quero impactar, eu preciso estar aqui é importante para mim. E que aqui é uma coisa que eu não sei fazer, né? Não sabia fazer, pelo menos, né? Não sei se eu já sei fazer, né, gente? Quem me acompanha aí desde o início me conta se eu sei fazer ou não. Mas lá no início, quando eu comecei a desenhar isso em maio, eu não sabia fazer, eu não sabia o jogo do digital ainda. A gente tinha uma presença digital, mas não posso dizer que a gente sabia fazer esse jogo, a gente só estava aqui por existir. E para eu aprender o jogo do digital, ou seja, para eu aprender a transformar tudo que eu fiz na minha trajetória profissional em digital, em online, eu precisava reaprender muita coisa. E reaprender muita coisa também faz com que eu tenha que abrir mão de muitas coisas. E aí minha pergunta para você é: o que você tem que abrir mão? Do que você pode abrir mão? Do que você deveria abrir mão nesse momento em prol de chegar onde você quer chegar? Então, não ter medo de falar não. Infelizmente, a gente acaba tendo muito medo de declinar de algumas coisas por N motivos, ou porque a pessoa é muito legal, ou porque é nosso parente, ou porque é grana. Então, obrigada, Adriana, obrigada pelo feedback, de que já está sendo profissional, obrigada. Então, eu escuto muito, né, esse ponto, assim, não tenha medo de se posicionar contra ou a favor de alguma coisa e não tenha medo de falar não para as coisas. Eu falei para vários clientes grandes, gente. Se eu falasse aqui o nome das empresas, eles iam ficar loucos. E assim, falar, caraca, a Lilian tá maluca. Como é que ela fala não para uma empresa de telecom gigantesca que ela poderia botar lá dentro do portfólio dela? Mas não se conectava com o que eu quero. Não, o tema não se conectava com o que eu acredito, não se conecta com a história que eu quero contar, não fazia sentido. Então, para que eu vou fazer? Para que eu vou viver aquela experiência? E teve um caso em específico, né? Eu vou trazer aqui recentemente, de uma das nossas alunas, que ela estava tendo muitos embates. Então, assim, ela estava com uma série com a liderança dela, a diretoria dela, e eu peguei e falei com ela: o que te impede hoje? Porque eu tenho conta para pagar, não sei o que, beleza, gente, faz parte do jogo. Muita gente tem medo de perder dinheiro. Falei: oi, Ju, que bom que você está aqui. Então, eu falei para ela o seguinte: ó, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma planilha financeira de quanto você precisa de dinheiro para poder ter paz de espírito e, tendo esse dinheiro, quanto tempo esse dinheiro faz com que você pague as suas contas de maneira tranquila. E aí eu quero que você, com base nesse ponto, pare de ter medo de bater de frente com a sua diretoria. Porque uma pessoa que grita com você, que bate no telefone na sua cara, que faz certas situações, não faz o menor sentido. Então, faz esse cálculo. Ela fez o cálculo e ela passou a impor limite nessa diretora. Ela não gritou, ela não mandou ninguém ir para lugar nenhum. Ela não pediu demissão, ela simplesmente se posicionou porque ela entendeu, o que ela quer alcançar,
2, que ela precisava se posicionar naquele momento. E ela fez uma virada de jogo completa. Então, ela hoje é super bem vista pela diretoria, a diretoria ama o trabalho dela, fala super bem dela, e ela começou se posicionando só sabendo o seguinte: se der errado, se me mandarem embora, tudo bem, eu consigo ser mandada embora porque eu tenho reserva para isso. Então, não tenha medo de se posicionar. Eu vou repetir isso, tem que ser um mantra na sua cabeça. Hoje, os 3 marcos que eu tô falando que vocês têm que fazer, eles têm que ser mantras na cabeça de vocês. Por quê? Quando eu olho lá o marco, eu vejo que na minha história foi o que me fez ter o resultado que eu tenho hoje, foi o que fez os meus alunos terem resultado no que eles têm hoje, os meus clientes de coaching terem resultado. Então, esse é um marco importante. Segundo, não ter medo de se posicionar faz com que você, ao se posicionar, você seja respeitado. Imagina se eu estivesse aqui agora e eu estivesse insegura. Se eu passasse essa insegurança para vocês iam falar, será que essa história foi assim mesmo? Será que essa história toda que a Helena está contando é real? Será que ela realmente trabalhou lá nos Jogos Pan-Americanos e foi treinadora? E eu já vi N pessoas tentando discutir comigo sobre a minha história, e faz parte do jogo, mas se posicionar é importante. E aí eu não olho só para a história de agora, estou trazendo muito recente, porque eu gosto desses dados mais concretos, mas quando eu olho lá para trás, gente, por que eu tive o telefone do presidente do Maracanã? A gente estava numa situação, então, basicamente, quando estava acabando os Jogos Pan-Americanos, né, você vai acabando, você vai parando de ter jogo. E aí tinha a final do vôlei. Vamos lá, eu cuidava do entorno, então eu cuidava das entradas, do acesso do espectador na área, né? E a gente chamava de complexo, para quem morava aqui na Tijuca, como eu moro, na época dos Jogos Pan-Americanos, assim como foi nos Jogos Olímpicos, ele, né, com uma grade no entorno inteiro do Maracanã. Então é como se aquilo ali virasse um complexo de todas as arenas. Então eu cuidava dessa entrada do complexo inteiro. Era uma loucura, a gente passava o tempo inteiro em pé. E aí o que aconteceu? Foi chegando para o final, tinha final de vôlei, minha equipe, né, todos os meus voluntários cuidavam desse entorno. Então a gente tinha muito acesso, por exemplo, à Polícia Federal e tudo mais, porque a gente cuidava do entorno. Eis que no dia da final de vôlei, as pessoas simplesmente decretaram que voluntário que cuidava do entorno não poderia ter acesso ao Maracanãzinho, porque ele poderia querer se aproveitar de fingir que ele ia entrar lá por ser voluntário para assistir o jogo. Não vou entrar aqui no mérito do isso é certo ou isso é errado. Ok, era um critério que o COB tinha criado. Ok, a pessoa pode entrar. Maravilha. Gente, nessa situação. O Maracanã estava fechado, porque não ia ter jogo no Maracanã. O Maracanãzinho estava aberto, mas eles não podiam entrar no Maracanãzinho. Aonde tinha banheiro para as pessoas irem? Só no Maracanãzinho. Quem tinha acesso ao Maracanãzinho? Eu, porque eu era coordenadora, eu trabalhava no COB lá como estagiária, então meu crachá dava acesso a tudo. Todos os meus voluntários, eu estou falando de 200 pessoas, que obviamente ao longo do tempo alguns saíram, outros ficaram, a gente ficou lá com uma média de 150. Eles não podiam ir no banheiro. Pensem o seguinte, gente, eu não estou falando de alguém que vai ser voluntário por 1 hora, estou falando de uma pessoa que vai ser voluntária por 8 horas. Como é que eu falo para trabalhar de graça, porque era voluntário, a pessoa não ganhava para isso, que ela ia trabalhar 8 horas sem ter direito a ir num banheiro decente. E aí me deram a seguinte informação: ah, não, a gente vai montar um banheiro químico e eles usam um banheiro químico. Bom, para quem já me conhece um pouco, eu sei que tem algumas pessoas aqui, como a Adriana, a Júlia, a Érica, que já me conhecem, vocês imaginam o que foi essa informação para mim, né? Eu era uma estagiária, gente. Eu não queria saber. Eu dei um ataque com as pessoas na época, porque eu falei, eu não vou botar nenhum voluntário meu trabalhando para usar banheiro químico. E eu peguei todos os meus voluntários, eu falei, a partir de agora vocês vão sair de todo o complexo. Só para vocês terem uma noção, a gente chegava às 6h30 da manhã, porque a gente tinha todo o briefing e normalmente começava às 7h30 da manhã, 8 horas da manhã. Então a gente tinha lá 1 hora e meia para se organizar. Eu peguei todos os meus voluntários, reuni, botei eles sentadinhos no meio ali de um pedaço que a gente tinha da arena, né, da parte ali de convivência. Eu falei, vocês vão ficar aqui. E eu simplesmente liguei para o meu supervisor e falei, eu não vou botar ninguém para trabalhar enquanto não tiver um banheiro para eles usarem. Ou vocês vão liberar
o Maracanãzinho ou vocês vão abrir o Maracanã para eles usar. Eu não quero saber o que vai acontecer. A única coisa que eu posso dizer para você aqui, se isso não acontecer, eu mando eles irem embora nos próximos minutos. E se eles forem embora, vocês que se abrir esse entorno sem voluntário para tocar esse projeto. Então, mas não era não, tá? Mas não era o top não, tá, Andréia? Era aqueles antigos. Eu tô falando de 2007, tá? Então, não tô falando de banheiro do Rock in Rio hoje em dia, não. E aí, o que aconteceu nessa história? A gente pegou, obviamente, na hora que eles ouviram isso, eles ficaram meio loucos e aí vieram me procurar. E aí, nessa de me procurar, eu consegui chegar, então, no telefone do presidente do Maracanã e eles abriram o banheiro em 20 minutos. Gente, eu ali podia ter sido mandada embora, eu ali podia ter sido considerada louca, aliás, eu fui considerada louca, mas existia algo muito maior ali, então eu não tive medo de me posicionar naquele momento. E aí minha pergunta para você é, o quanto de repente você está com medo de se posicionar em determinadas coisas que você acredita, porque você acha que vão te julgar, ou que não vai dar certo, ou que isso vai ter uma consequência negativa. E isso, para mim, é uma das situações que aconteceu, mas foi um marco, porque as pessoas começaram a me respeitar muito lá dentro. Então, olhem sempre como, como que a importância de você se posicionar, ela te leva a resultados mais efetivos. E por último, então, para poder a gente chegar aqui num ponto estratégico, eu preciso ser ouvido. Então, vamos lá, eles se complementam muito, né? Então, o primeiro ponto que eu falei lá, de você não ter medo de se posicionar. E o segundo, eu não preciso ter medo de me posicionar e eu preciso ter a minha voz sendo ouvida. Todas as vezes que eu sou ouvido dentro de uma empresa, eu dou a oportunidade da empresa me considerar uma pessoa estratégica ou não. Então, que eu simplesmente ter ali a minha posição, um presidente da empresa me chamando para uma reunião. O ser ouvido é realmente a pessoa prestar atenção no que eu estou falando e ser capaz de trabalhar em cima desse ponto. E aí, aqui, então, como marco principal no ser ouvido. Para eu ser ouvido, eu preciso de duas coisas. Primeira, eu preciso ter muita clareza do que eu estou fazendo e os ganhos que isso traz para a empresa. Então, eu preciso ter clareza e ganhos, porque quanto mais eu consigo transmitir isso, mais as pessoas se abrem a me ouvir. E do outro lado, para eu ser ouvido, eu preciso ser diferente das outras pessoas. O que significa esse ser diferente? Eu preciso ter um diferencial. Então, ser diferente do ponto de vista de ter um diferencial. Se eu olho de um lado e eu estou aqui focada em ser estratégica, ter resultados, ser efetiva para a empresa, e do outro lado, ter um diferencial, é aqui então que ao longo desse tempo eu consegui perceber que quando eu ensinava inovação para as pessoas, era o ponto que as pessoas conseguiam fazer essa virada. Então elas tinham primeiro ponto, esse marco estabelecido. 2, começaram a não ter medo de se posicionar, mas isso aqui, junto com o diferencial, foi aonde fez eles chegarem no resultado final, ou seja, chegar nas promoções, e eu também. Então, olhando para a minha trajetória, isso também aconteceu. E por que ser ouvido e inovação tem um match tão grande aqui? Quando a gente olha para as empresas, e hoje eu falo muito desses planos de você construir uma carreira dentro de uma empresa, você precisa driblar o seu cargo, a sua função, você de crises, porque pensa o seguinte, a gente vai passar por crises de tempos em tempos, o mercado é assim, a gente vai oscilar muito, então de tempos em tempos a gente vai sofrer crises, especialmente no Brasil, e se a gente vai sofrer crises, a gente precisa que o nosso cargo, a nossa função, a nossa permanência, ela seja perene em relação a uma crise. Ou seja, eu não posso ter medo de a cada crise ser mandado embora. Para eu não ter esse medo, eu preciso, então, ter um posicionamento diferenciado. Por quê? Se a empresa, de tempos em tempos, corre o risco
de passar por uma crise e ter que reavaliar várias coisas, e eu, gente, ao longo desse tempo foi o que eu mais passei. Eu fiquei 7 anos dentro de mercado CLT, né, já formada e contratada efetivo, não só o tempo de estágio. Tempo de estágio aí, a conta ia ser muito mais. Mas o que aconteceu? O que acontecia ali? Todas as vezes que eu passava por alguma crise, eu não tinha medo do que ia acontecer. Eu nunca botei como, vamos mandar embora o meu departamento, porque talvez para a empresa não faça sentido o meu departamento. Isso nunca foi real. Só que por que não era real pensar que a empresa poderia cogitar mandar me mandar embora, por exemplo? Porque eu conseguia ser ouvida. E existem várias formas de você ser ouvido, né? Se você está numa posição já alta, você vai ter que ser ouvido, porque vão te chamar para uma reunião. Mas será que você vai ser ouvido e a sua ideia vai ser levada em consideração? Então, não estou falando só de ser ouvido, estou falando de ter a sua ideia sendo levada em consideração como uma ideia importante. Então, aqui, a inovação caiu como algo que começou a fazer muito sentido para mim, por quê? A partir do momento que eu apliquei para mim, eu comecei a ensinar para os meus alunos como que você identifica oportunidades, como que você enxerga necessidades do cliente. E aí eu estou falando de um cliente que pode ser um funcionário interno, eu estou falando de um cliente que pode ser um colaborador, um parceiro, um fornecedor, pode ser um cliente externo, alguém que compra. Então, eu posso ser a fornecedora, eu posso ser a cliente que compra a garrafinha e eu posicionamento de cliente. Eu posso ser o colaborador da empresa que ganha essa garrafinha e eu sou um cliente interno da empresa. Então, quando as pessoas começam a entender que existem essas pessoas, né? Existem esses clientes, eu preciso entender o que esses clientes precisam, quais são as necessidades, o que eles sentem, como que eles, o que faz sentido para eles. E eu trago isso numa forma estratégica para o negócio, eu sou muito mais eficiente, eu gero resultados muito mais assertivos para o meu negócio e, além disso, eu sou diferenciada. E aqui, por que eu falo que eu fui diferenciada? Porque eu estava falando de inovação no mercado de RH, que não fala muito de inovação. É diferente de eu estar no departamento de produto. Meus alunos, idem, entre N áreas. Então, hoje, quando eu olho para o Sávio, por que o Sávio tem uma história super bacana, né, na carreira dele? Porque o Sávio, ele começou como um analista de comunicação. Ele não tinha esse olhar estratégico. Então, ele não era ouvido na empresa porque ele era uma pessoa que fazia atividades falando muito sobre comunicação. E quando ele simplesmente começa a falar sobre inovação, aplicar as ferramentas, entender a necessidade, desenhar coisas, mostrando que aquilo que ele estava desenhando fazia mais sentido, isso fez com que ele começasse a ser promovido e trilhar a carreira que ele tem. Então, pensem, aqui eu vou sempre defender a tese de que conhecer as ferramentas de inovação e aí, por consequência, ser o meu aluno vai te levar a esse resultado, porque é nítido para mim, pelos cases que a gente tem, pela minha própria história, que ter esse diferencial faz com que o meu posicionamento seja mais estratégico, eu seja mais efetiva e eu pense muito mais no resultado. Vamos lá, a André falou o seguinte: já aconteceu comigo de ter a atenção do chefe, mas por conta de colega de trabalho se sentir ameaçado com o meu profissionalismo. Fazia minha caveira nas minhas costas. Aí é que tá, André, isso vai acontecer, tá? Então, isso não deixou de acontecer comigo. Aliás, isso aconteceu em momentos, inclusive, do meu gerente se sentir ameaçado por mim. Então, não era nem um par. Eu estou falando do meu próprio chefe com medo de mim tentando fazer a minha caveira. Como que você dribla essa situação? Sendo uma pessoa estratégica e entregando resultado. Ou seja, mais uma vez, sendo ouvido. E aí, o ser ouvido, gente, entenda que eu estou falando do ser ouvido, não necessariamente você vai precisar ser ouvido pelo seu chefe. Você precisa ser ouvido na empresa. Algo maior. Então, quando eu falo de ser ouvido pela empresa, essa situação que aconteceu comigo, né, que é grave quando você tem um gestor que se sente ameaçado por você,
Quando isso aconteceu, eu tinha a empresa inteira falando de mim. Então, por mais que ele tentasse fazer minha caveira, eu tinha a empresa toda a meu favor. Então, essa pessoa teve muito mais dificuldade em construir uma rota negativa com o meu nome. Ela tentou, viu? Ela foi bem nada, mas deu certo. Então, para eu ser ouvido, imagina, se você tem aqui, você tem a estratégia, porque eu tenho certeza que você é um profissional estratégico, você tem um diferencial, por mais que um par vá falar mal de você, o seu gestor, ele não vai conseguir dar ouvidos a isso. Por quê? Porque você já está aparecendo sob outra ótica. O que você faz já transcende o seu dia a dia. E aí tem uma coisa que eu falo muito, inclusive tem, para quem não viu, aqui no Instagram eu coloquei um carrossel, né, um card, falando sobre 5 passos para acelerar também a promoção. E aí eu dou ali alguns insights muito nesse ponto do ser ouvido. E uma das coisas que eu começo falando é que, infelizmente, a gente acaba pecando achando que a gente vai conseguir ser promovido porque a gente faz o nosso trabalho bem feito. Para a gente conseguir driblar essas situações de pares falando mal da gente, pessoas tentando criar picuinha, gestor se sentindo ameaçado, são resultados. Eu sempre preciso entregar além. Por isso, esse último ponto, ele é extremamente relevante. É claro que quando eu olho lá para o início, para mim o marco ele é o começo de tudo. Sem o marco, você se desestimula. Você perde a vontade de fazer as coisas, porque você não sabe o porquê que você está fazendo isso. Mas se eu pudesse falar isso, e o segundo mais importante é você conseguir ser estratégico e ter um diferencial. Quanto mais diferenciado você for, mais difícil é para a empresa perder você, porque por mais que ela traga outra pessoa que conhece de inovação, que sabe aplicar ferramentas, que entende das metodologias, que aplica a metodologia no dia a dia e dá resultado, você já está ali. Ela não quer quando você já entrega resultado. Então, olhe hoje para o seu dia a dia e pense o seguinte: como que eu posso me tornar mais estratégico? Como que eu consigo ir para uma reunião, seja com o meu gestor, seja com um par, seja com o diretor da empresa, até mesmo o CEO, e eu me posiciono de forma estratégica? E aí aqui, quando a gente fala lá dos nossos alunos de inovação, dos nossos alunos que fizeram a nossa metodologia esse ano e que estão aqui me ouvindo lá no YouTube, usem o conhecimento que vocês estão tendo com a metodologia, porque ali tem um ferramental, um passo a passo que leva você a esse posicionamento estratégico. Então, a inovação, as ferramentas de inovação, elas ajudam você a ter esse diferencial, porque o seu olhar muda. A forma como você começa a enxergar oportunidades, enxergar as necessidades, ela é diferente pré-inovação, pós-inovação. Então, esse ser ouvido, quando eu começo a entender as ferramentas, eu começo a aplicar, eu vou para uma mesa de reunião, eu apresento o resultado, não com base no que eu acho, não com uma ideia que eu tive, mas muito mais com: eu fiz isso daqui, eu conversei com as pessoas, eu tenho esse resultado. Então, esse é um ponto essencial para a gente fechar nesses 3 marcos. Então, quando a gente, então, para relembrar, primeiro passo para você acelerar o seu crescimento profissional e chegar aonde você quer chegar é você definir aonde você quer chegar no seu auge. Então, não estou falando no próximo ano, eu estou falando no auge da sua vida. Segundo ponto, já que eu tenho essa clareza de onde quero chegar, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de se posicionar com o seu gestor, com os seus pares, o que você está fazendo é muito maior, você está maior do que você, então se posicione, não tenha medo. Mas para se posicionar de forma estratégica, para se posicionar sem botar a sua cabeça em cheio, você precisa se posicionar sabendo ser ouvido. Como que você é ouvido? De um lado, eu preciso
pensar o quanto eu contribuo para os resultados do negócio e não para os resultados da minha área somente, como que eu contribuo para o resultado do negócio. 2, como que eu me diferencio das pessoas. E aqui, o diferencial para mim, pelos meus alunos, pela minha história, pela história de todos os alunos que a gente transformou ao longo desse tempo, as ferramentas de inovação trazem esse diferencial. Esse é um diferencial que as empresas estão pedindo, mas muito mais do que está pedindo. Trabalhar na empresa tem inovação, mas não é sobre inovar, é sobre a mentalidade que está por trás das ferramentas de inovação que a gente ensina. Então, a mentalidade, quando ela muda, eu me torno uma pessoa mais estratégica. Quanto mais estratégico eu sou, mais fácil é de me posicionar, porque eu estou falando com as pessoas não só no que eu acho, mas no que eu acredito, no que eu vi, no que eu pesquisei, no que eu sei que é resultado. E uma vez que eu tenho isso, esse posicionamento, essa clareza ferramental de como eu chego nas necessidades da empresa, e eu tenho um marco, fica muito mais fácil de chegar nesse marco, porque eu sei que as rotas vão precisar ser recalculadas, as coisas vão acontecer no meio do caminho, mas eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho clareza do porquê que o que eu estou fazendo hoje, eu tenho que fazer hoje. E isso facilita muito. Então, quando eu comecei as lives, gente, era um caos na terra, eu não sabia fazer. Eu não sabia usar as 3 plataformas, eu ficava toda enrolada, eu ficava nervosa, eu não sabia muito, eu não tinha uma estrutura, não tinha hoje que eu tenho aqui, que eu faço a minha colinha, não tinha. Eu ia, como a gente brinca, né? Eu ia no talento para live. E ao longo do tempo, eu fui recalculando essa rota. Também, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei fazendo como, vou fazer isso daqui para só me organizar, para só começar, para depois voltar para o presencial. E ao longo do ano, eu refleti sobre isso e eu recalculei minha rota. Mas o meu marco, o meu destino, impactar lá 100 mil pessoas, ele não mudou. Eu só mudei de presencial para digital. O meu marco é muito maior do que isso. Então, olhem o marco, sejam estratégicos, aprendam as ferramentas de inovação que trazem para vocês esse olhar estratégico da necessidade do cliente, do funcionário, que trazem para você uma nuance de não, eu estou dando essa ideia aqui porque é minha ideia. Não, eu baseei, eu estudei, eu investiguei e eu cheguei a essa conclusão porque eu sei que meu público tem esta necessidade. Isso, quando eu trago, soa muito mais forte, muito mais pesado para a empresa. A empresa para te ouvir, porque não é a sua opinião. É baseado em dados, em estudo, em pesquisa. E aí, nesse momento, você consegue se posicionar com muito mais facilidade. Por que eu me posiciono hoje em dia aqui com muito mais facilidade? Porque eu sei da minha história, eu sei dos resultados que eu criei, eu achei que esses resultados só tinham acontecido comigo. Eu vejo os meus alunos, vejo os resultados igualzinho com a gente, tomei um susto aqui que meu gato passou correndo, tomei até um susto. Agora, um correndo atrás do outro. Um tem medo do outro, gente, só para vocês entenderem. Então, um tá correndo de desespero, tá brincando. E aí, como eu tenho muita clareza desse resultado, do que eu quero alcançar, fica fácil, porque assim, eu tenho a minha história, eu tenho a história dos meus alunos, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei que o que eu estou falando traz resultado para eles, então é fácil de eu me posicionar aqui, é fácil de eu falar que dá para fazer isso. E é uma coisa que a Andrea falou aqui e eu concordo, a prática, da prática à ação, né? A prática é a ação. Agir e tirar as ideias da cabeça, exatamente. Então, ter essa clareza, mas ter essa clareza com fundamento. Então, não ter só porque você acha que é legal, mas ter fundamento para embasar essa informação é extremamente relevante.